Olá, sejam bem-vindos à Briteolã, comunidade monoteísta. Mais um instante na nossa existência, na qual nós estamos fazendo avaliações e também investigações sociais sobre determinados fatos que têm uma certa influência na vida do ser humano. Nós podemos observar que, atualmente, existe uma preocupação dos governos com referência à comunicação. Se essa comunicação ela é portadora de ruídos ou se essa comunicação algumas vezes não existe, é uma fake news. E esta preocupação existe em razão de uma coisa apenas. A informação ou a comunicação, ela se direciona ao ser humano principalmente, que é o ser que pensa, é o ser que avalia, é o ser que se alegra, é o ser que entristece, é o ser que ama ou odeia. Bem, nós iremos hoje fazer um comentário interessante com referência à questão do envenenamento mental. Quando ocorre as chamadas fake news, existe um processo de deterioração mental, de envenenamento mental. E aí surgem as guerras, surgem as avaliações precipitadas e, como dizem os sociólogos, os chamados assassinatos de reputação. Bem, nós queremos mostrar que tudo isso ocorreu desde o início da presença do homem sobre essa terra, quando um ruído lá no Gran Éden fez com que o homem entendesse mal a informação e, assim, deixou de participar do grande projeto criacionista do Criador e tornou-se um viajante e tornou-se uma pessoa que se encontra hoje no exílio cósmico. Bem, nós iremos conversar hoje sobre um assunto que está no livro Como Evitar o Envenenamento Mental, de Spencer Lewis. É um livro muito interessante, é um livro iniciático, é um livro que traz informações importantes e, apesar de não ter uma relação com a religião propriamente dito, ela traz informações interessantes. Quero, portanto, ler o capítulo 5 desse livro, Como Evitar o Envenenamento Mental, e na página 47, o primeiro parágrafo, que assim nos diz: a mente humana é dotada de estranhas características e espantosas inclinações. Duas dessas estão diretamente ligadas ao tema desse livro. A primeira é de que a mente humana tem a tendência, o impulso bem definido, de aceitar como verdade aquilo em que deseja acreditar, ou aquilo que lhe parece um cumprimento à sua capacidade de raciocinar e chegar a conclusões corretas. A segunda é a perene inclinação para aceitar como crença, como verdade e inquestionável princípio, uma ideia ou uma conclusão que se coadune com outra ideia ou grupo de ideias anteriormente estabelecido na consciência através de experiências pessoais. Bem, esses métodos, ele existe dentro da sociedade humana e nós precisamos estar atentos a estas situações para que a gente possa conviver com o nosso semelhante. Do contrário, a política de ódio pode ser levantada entre os povos e que origina certamente grandes conflitos, dentre eles a própria guerra. Esses métodos de envenenamento mental, eles precisam ter um contraponto. E este contraponto nós encontramos nas escrituras antigas, que são as escrituras que defendem um princípio hoje tão colocado como uma inocência humana, que é o princípio do amor ao próximo. Quando o Criador
entregou a sua lei ao povo hebreu no Monte Sinaí, a preocupação do Criador era que fosse desenvolvida nesta nação o princípio de relacionamento, de amor com o próximo. E apesar de haver grandes dificuldades contra o povo de Israel, Israel sempre se colocou numa posição defensiva. Se eu sou atacado, eu devo me defender. Eu não posso colocar a defesa como sendo um princípio de ataque. Então é muito interessante a gente observar isso, que apesar das religiões trazerem no seu bojo a probabilidade da neutralização do envenenamento mental, algumas vezes nós observamos que um sistema de crenças predominantes distribui ou argue o ódio entre pessoas que não pertencem a este grupo. Precisamos estar atentos. Se nós estivermos atentos, diz as Escrituras antigas, se estiver em vós, tendes paz com todos os homens. Precisamos ter paz com todos os homens. Vamos, portanto, nesse instante, fazer a oração da unidade, o Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevo, Malkuto Leolam Vaed. Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é um. Bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. Se nós estivermos atentos a má informações, a fake news, e se nós procurarmos suprir as necessidades para descobrirmos que tais informações são verdadeiras ou não, nós teremos a grande possibilidade de conviver bem com todas as pessoas, destruindo no meio da sociedade a chamada doutrina do ódio. Muito obrigado, paz seja convosco. Shalom Aleichem, que seja luz.